O filme O Resgate do Soldado Ryan é baseado em uma história real? Em parte, sim. Em 1942, o cruzador USS Juno foi afundado no Pacífico, tirando a vida dos 5 irmãos Sullivan que serviam juntos. Isso gerou muita comoção e o governo decidiu que nesses casos, o último irmão sobrevivente deveria voltar para casa, e o filme foi inspirado na história real dos 4 irmãos Nylund, onde aconteceu exatamente isso. Edward Nylund desapareceu no Pacífico em maio de 1944, Preston e Robert Nylund perderam a vida no dia D, e o último irmão, o paraquedista Frederick Nylund, sobreviveu ao dia D, mas depois de 9 dias foi informado sobre seus 3 irmãos, recebendo a ordem de voltar para casa mesmo contra sua vontade. Porém, 1 ano depois, o primeiro irmão apareceu vivo, pois havia sido capturado e preso pelos japoneses. No início do filme O Resgate do Soldado Ryan, nessa cena onde os soldados estão prestes a invadir a praia, nós podemos ver que alguns estão passando mal, o que realmente aconteceu na vida real. E o que muita gente não sabe é que, além do enjoo normal que algumas pessoas têm no mar, no dia D muitos soldados passaram mal porque comeram demais. Pois é, horas antes da invasão, ainda dentro dos navios, eles receberam um grande banquete de café da manhã com tudo de melhor e mais gorduroso que vocês podem imaginar, tendo em vista que aquela poderia ser a última refeição de muitos homens. E a barriga cheia, em conjunto com o nervosismo, fez muitos soldados passarem mal antes, durante e depois da invasão. O que eram os chamados bangalores utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, brilhantemente apresentados no início do filme O Resgate do Soldado Ryan durante a invasão das praias da Normandia no dia D. Já prevendo uma invasão aliada, o exército alemão fortificou as praias com diversos obstáculos no mar, na areia e também o cercamento com centenas de milhares de metros de arame farpado, organizados em fileiras para dificultar ao máximo a passagem até os bunkers. Por isso eram utilizados os torpedos bangalores, cilindros de 1,5 m com 4 kg de TNT no interior, que eram posicionados embaixo desses obstáculos de arame farpado e então eram detonados, abrindo uma passagem de 3 metros numa fração de segundo. Nos casos de obstáculos maiores, esses tubos podiam ser conectados, aumentando ainda mais a área de desobstrução. Porque nessa cena o soldado bate com o carregador no capacete antes de inserir na sua arma. Nessa clássica cena do filme O Resgate do Soldado Ryan, os soldados chegaram na praia durante a invasão da Normandia no dia D, e como a gente bem sabe, a situação era caótica, com todos os soldados cobertos por água do mar e areia. Como a gente bem sabe, se a areia entra nos carregadores, isso pode provocar diversas panes e problemas. Por isso, os soldados aprendiam nos treinamentos que nos casos de areia nos carregadores, eles precisavam sacudir e bater eles para limpar, garantindo o funcionamento confiável dos equipamentos. Se o capacete M1 não era a prova de balas, como nessa clássica cena do filme O Resgate do Soldado Ryan, o soldado é atingido no capacete e o projétil não atravessa. De fato, o capacete M1 não era a prova de balas, servia apenas para proteger a cabeça do soldado de fragmentos e estilhaços em combate. Porém, a balística é uma ciência bem interessante e explica não somente essa cena, mas também diversos relatos da época onde aconteceu exatamente a mesma coisa. Um projétil pode sofrer diversas interferências que reduzem sua velocidade e também alteram sua trajetória, como por exemplo nos casos de ricochete, onde o projétil acerta metal ou areia, e nessa cena a gente vê exatamente isso. Os projéteis estão acertando a areia na frente do soldado antes de atingirem ele no capacete, que deixa apenas uma pequena marca sem atravessar. Será que os lança-chamas aliados utilizados durante a Segunda Guerra Mundial explodiam com facilidade quando atingidos por disparos em combate? E a resposta é não. Por incrível que pareça e diferente dos filmes, esses tubos tinham paredes espessas e existem vários relatos de projéteis que ricocheteavam quando acertavam. Já nos casos de perfuração por projéteis comuns, eles não geravam calor suficiente para a ignição do combate.
combustível, acontecendo apenas o vazamento. Porém, seus operadores corriam sim um risco maior, mas por outro motivo. O operador do lança-chamas carregava 30 quilos nas costas e obviamente era mais lento no campo de batalha, além claro de chamar mais atenção entre os outros soldados, o que tornava eles alvos fáceis dos inimigos, que tinham medo do poder devastador dessa arma. O que eram aquelas bolsas pretas que os soldados aliados carregavam no peito durante a invasão das praias da Normandia no dia D. Quem acompanha as séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. Durante o planejamento dessa que foi a maior invasão anfíbia da história, os aliados acreditavam que o exército alemão iria utilizar gás tóxico para conter a chegada dos soldados nas praias. Dessa forma, os soldados carregavam uma máscara de gás no interior dessa bolsa especial, que era toda emborrachada e selada para evitar a entrada de água do mar durante a invasão. Porém, logo no início da invasão, eles perceberam que não haveria esse ataque. E como essa bolsa era grande, pesada e carregada no peito, os soldados rapidamente descartaram elas. Inclusive, tem uma cena logo no início do filme, O Resgate do Soldado Ryan, que mostra exatamente isso. Já ouviu falar dos padres que participaram da invasão da Normandia no dia D? Os chamados capelães militares chegaram nas praias com os soldados e até mesmo saltaram com os paraquedistas. Apesar de não combatentes, eles utilizavam o uniforme militar padrão dos outros soldados e eram identificados pela cruz branca pintada no capacete. Os capelães tinham funções importantes durante o conflito, principalmente a tão necessária assistência religiosa. Eles organizavam missas, enterros e até mesmo orações com soldados feridos no campo de batalha. Além disso, eles ajudavam na distribuição de alimentos e trabalhavam ao lado dos médicos nos hospitais de campanha. Mais de 10 mil capelães militares serviram com bravura durante a Segunda Guerra Mundial, com cerca de 4 mil que participaram das invasões do dia D. Nessa clássica cena do filme O Resgate do Soldado Ryan, onde os soldados iniciam o percurso da missão, tem um detalhe muito interessante que muitas vezes passa despercebido. Dos 8 soldados que participam da missão, apenas um está com o capacete preso pela jugular, o soldado Upham, que como a gente bem sabe era cartógrafo e tradutor, sem qualquer experiência em combate, que foi convocado apenas por ser o único que falava francês e alemão fluente. E por ser um soldado inexperiente, medroso e ingênuo, ele era o único que prendia o capacete, enquanto seus colegas mais experientes sabiam que isso não era recomendado, pois nos casos de explosões o capacete, que era pesado, podia ser jogado para trás e quebrar o pescoço do soldado. Nessa clássica cena do filme O Resgate do Soldado Ryan, nós podemos ver o Capitão Miller usando um espelho para ver a posição inimiga. Mas de onde ele tirou esse espelho no meio do combate? Esse é um detalhe muito interessante, porque os homens realmente carregavam um pequeno espelho de aço inox que fazia parte do kit de barbear. E além de ajudar na higiene pessoal, esse espelho tinha também a importante função de sinalizar aeronaves nos casos de emergência. Um detalhe interessante que poucas pessoas conhecem. No filme O Resgate do Soldado Ryan, muitas pessoas já notaram que o Capitão Miller aparece usando um colete muito estranho que parece um colete de pescaria. E muitos dizem que esse foi um erro de produção porque nenhum outro soldado usava esse tipo de colete. Mas por incrível que pareça, ele realmente existiu. O chamado colete de assalto foi projetado em abril de 1944 especialmente para a invasão da Normandia no dia D. E foi distribuído em baixíssimos números para alguns soldados da 1ª, 4ª e 29ª Divisão de Infantaria e também para o 2º Batalhão dos Rangers, como é o caso do Capitão Miller nesse filme. O colete de assalto foi projetado especialmente para aumentar a capacidade do transporte de munições e granadas pelos soldados. Mas na vida real ele nunca foi muito popular entre os soldados por ser muito grande e atrapalhar em alguns movimentos.
VTR em QTI, QSL. Nos dias de hoje, o rádio é um equipamento leve, compacto e potente para comunicação, até mesmo em longas distâncias. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, a história era bem diferente. O rádio mais utilizado para comunicação móvel em longas distâncias era o SCR-300, desenvolvido pela empresa Galvin em 1942, sendo esse o primeiro na história que recebeu o apelido de walkie-talkie. Esse era um rádio grande que era carregado como mochila e pesava cerca de 16 quilos. Todo esse peso é resultado da sua construção extremamente robusta e resistente para suportar o uso até mesmo nas piores condições. É verdade que alguns soldados aliados perderam a vida afogados no mar pelo peso dos equipamentos durante a invasão do dia D. E a resposta é sim, existem vários relatos e registros. Mas esses soldados não utilizavam um cinto inflável especial para evitar isso. E a resposta também é sim, mas muitas vezes esses cintos salva-vidas pioravam ainda mais a situação. Isso porque, apesar de ser carregado na cintura, para o emprego no mar, ele deveria ser levantado até a altura do peito, utilizado embaixo dos braços como uma grande boia. Mas em meio ao caos da invasão, muitos homens acionaram o cinto ainda na cintura, que inflava rapidamente de forma automática. E assim, com ele inflado na cintura, o grande peso dos equipamentos fazia o soldado girar com a parte superior do corpo embaixo d'água. Por que será que durante a invasão das praias da Normandia no dia D, os soldados desembarcavam com seus rifles dentro de um grande saco plástico? Quem acompanha as séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. Durante a preparação dessa que foi a maior invasão anfíbia da história, os aliados descobriram que as armas utilizadas podiam apresentar problemas ou panes caso entrassem em contato com a água do mar e principalmente com a areia. Dessa forma, criaram essa capa impermeável de um material emborrachado chamado pliofilme, que podia ser facilmente retirado do rifle quando o soldado já estivesse fora do mar. Isso, claro, nos cenários favoráveis, mas como a gente sabe, a realidade foi bem diferente, com os soldados sendo fortemente atacados ainda dentro das embarcações de transporte. Muitos nem esperaram e já arrancaram essas capas em alto mar, ficando prontos para combate o mais rápido possível. Para que servia aquela pequena bolsa que o Capitão Miller utilizava na lateral do corpo durante o filme O Resgate do Soldado Ryan? Vocês perguntaram e hoje eu vou responder. Como capitão do 2º Batalhão de Rangers que participou da invasão da Normandia no dia D, o personagem utilizava como arma principal uma Thompson M1A1. E além dos porta-carregadores tradicionais utilizados no cinto, nas missões especiais longe das linhas de frente, os soldados carregavam também essa bolsa lateral que comportava 6 carregadores sobressalentes, que em conjunto com os porta-carregadores tradicionais, o soldado podia transportar até 16 carregadores para essas missões especiais. Inclusive, nessa cena a gente consegue ver ele fazendo uma troca de carregador utilizando essa bolsa. Como será que o filme O Resgate do Soldado Ryan conseguiu centenas de armas da Segunda Guerra Mundial para as gravações, tendo em vista que muitos modelos são caros e extremamente raros? A produção teve uma ideia brilhante que mudou para sempre a história do cinema, onde eles pegaram apenas um exemplar original de cada modelo e fizeram moldes para a fabricação de centenas de réplicas de borracha e resina, que depois de devidamente pintadas ficavam idênticas às armas reais, além do menor peso, baixíssimo valor e maior segurança durante as gravações. Na cena inicial da invasão do dia D, 90% das armas que aparecem são réplicas de borracha, e as outras são modelos adaptados para disparos de festim, utilizadas somente nas cenas com disparos. Essa técnica mudou a história do cinema e segue sendo utilizada até os dias de hoje. No filme O Resgate do Soldado Ryan tem uma cena clássica que me marcou desde a primeira vez que eu assisti esse filme, de um combate que ocorreu em um grande campo aberto com uma gigantesca estrutura de metal
fortificada por um bunker na base. Mas o que era aquela estrutura e para que ela servia durante a Segunda Guerra Mundial? Aquela era a gigantesca antena de 20 metros de altura por 30 de comprimento do radar alemão FUMG-42 Mammoth. Radar esse que ficava no interior do bunker fortificado na sua base. Esse foi um equipamento projetado em 1942 pela empresa alemã Gema para a detecção de aeronaves em longas distâncias. E apesar de toda essa potência, esses radares foram utilizados em um número reduzido, principalmente nos campos abertos da costa da Europa no ano de 1944 até o fim da guerra. Uma das cenas mais impactantes do filme O Resgate do Soldado Ryan mostra o médico de combate Irwin Wade atingido durante o ataque a uma posição alemã em um grande radar. E apesar de ser uma cena fictícia, o pesquisador Jared Frederick explica que ela está bem longe da realidade. Primeiro, porque o exército alemão não teria por que defender um radar destruído em uma posição isolada. E segundo, porque o grupo tinha um excelente sniper, o soldado Jackson, que conseguiria neutralizar todos os alvos em poucos minutos e em segurança, ao invés de todos saírem correndo em campo aberto e sem abrigo. Quando falamos sobre os médicos de combate da Segunda Guerra Mundial, nós sempre lembramos da aplicação de morfina amplamente retratada nas séries e filmes. E a morfina foi realmente muito utilizada e importante como um potente analgésico e sedativo. Cada pequeno aplicador continha uma dose que era mais que suficiente para acalmar e reduzir as dores de um soldado ferido. Mas apenas uma dose, mais que isso podia fazer o soldado dormir e posteriormente provocar uma parada cardíaca, que infelizmente muitos médicos optavam fazer nos casos sem volta, para parar o sofrimento do soldado. Já nos outros casos, o médico prendia o aplicador vazio na lapela do casaco do ferido, sinalizando ao hospital posteriormente que ele já tinha uma dose aplicada. O que era aquele pó branco que os soldados jogavam em cima dos ferimentos durante a Segunda Guerra Mundial? Quem acompanha as séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. Aquele pó se chama sulfanilamida ou pó de sulfa, como era conhecido pelos soldados. Esse era um antibiótico que vinha em um sachê de papel dentro do kit de primeiros socorros e era espalhado em cima dos ferimentos antes da aplicação das bandagens, reduzindo as infecções no campo de batalha até o soldado chegar ao hospital para o tratamento mais extenso. O médico de combate durante a Segunda Guerra Mundial na campanha da Europa era visto como não combatente, inclusive eram protegidos pela Convenção de Genebra. Mas sabia que em alguns casos eles podiam perder essa proteção? Pois é, a função do médico de combate era atender os feridos e salvar vidas no campo de batalha. Mas se ele tentasse atacar o inimigo com armas ou granadas, ele perdia sua proteção, pois virava um combatente, com exceção, claro, para a defesa própria nos casos de injusta agressão ou para a defesa dos seus pacientes. Tanto é que alguns médicos de combate carregavam sim uma pistola na cintura, que na grande maioria das vezes nunca nem saía do coldre. Nessa cena do clássico filme O Resgate do Soldado Ryan, tem um detalhe muito interessante e que poucas pessoas percebem. Enquanto os homens se aproximam do soldado alemão, já notou que o Capitão Miller arranca algo dos rifles M1 Garand e joga longe? Pois é, para quem não sabe ou para quem não percebeu, o Capitão Miller estava removendo o conjunto de gatilho dos rifles, basicamente inutilizando todas as armas para que não caíssem nas mãos inimigas. Mas para que estragar as armas e não carregar com eles? Porque como a gente bem sabe, eles estavam em uma missão especial longe da linha de frente e não podiam carregar muita coisa, apenas as munições. O que significa full bar que os homens tanto repetiam no clássico filme O Resgate do Soldado Ryan. Era uma palavra em alemão? Era algum código secreto? Na verdade, não. Full bar era a abreviação para Up Beyond All Recognition, que nós podemos traduzir de forma didática como terrivelmente lascado. Mas por incrível que pareça, existia sim uma palavra em alemão bem parecida com isso.
Na parte final do filme, O Resgate do Soldado Ryan, tem uma cena onde os soldados estão cercados e ficam sem munições, mas encontram morteiros de 60 mm e decidem utilizar eles como granadas, batendo fortemente no chão e jogando contra o inimigo. No filme funciona muito bem, mas e na vida real? Será que isso seria possível? E a resposta é sim. Não somente funciona, como existem casos reais dessa aplicação no campo de batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Na Itália, em 1943, o soldado Charles Kelly utilizou morteiros como granadas contra o exército alemão para salvar o seu esquadrão. E em 1945, o soldado Buford Anderson destruiu uma posição japonesa dessa forma em Okinawa, ambos que receberam a medalha de honra por bravura em combate. O que era aquilo nos braços dos soldados aliados durante a invasão das praias da Normandia no dia D? Quem já viu os filmes e séries com certeza já deve ter se perguntado. Durante a preparação dessa clássica operação, os aliados suspeitavam que seriam atacados por gás tóxico. Por isso, todos desembarcaram utilizando uma grande bolsa de borracha no peito com uma máscara de gás no interior. E aquele braçal utilizado pelos soldados também tinha a ver com isso. O chamado braçal de detecção era tratado com uma cobertura química especial que mudava de cor quando entrava em contato com o gás tóxico, avisando os outros soldados que estava ocorrendo o início de um ataque com gás e todos deveriam colocar suas máscaras. Mas como a gente bem sabe, esses ataques não ocorreram e tanto os braçais quanto as máscaras foram descartados. O que eram aqueles grandes balões flutuando pelas praias da Normandia logo após a captura aliada no dia D? Esses eram dirigíveis? Eram balões de observação? Errado! Esses eram os chamados balões de barragem, utilizados como mecanismo de defesa contra ataques aéreos. Isso porque esses balões gigantescos eram presos por vários cabos de aço, tanto no solo quanto nas embarcações. Cabos que eram difíceis de visualizar durante o dia e ficavam invisíveis durante a noite. E quando o avião inimigo se aproximava para mergulhar e realizar o ataque, ele acabava batendo nesses cabos, quebrando as asas e também as hélices. Sem contar alguns desses cabos que possuíam explosivos que eram acionados quando o avião inimigo entrava em contato. E quanto mais balões levantados em uma área, maior era a rede de proteção por cabos de aço. Porque o sargento Mike Horvath é visto coletando areia dentro de latas no início do filme O Resgate do Soldado Ryan. Será que era para mostrar ele pegando um souvenir de guerra como muitos soldados faziam? E a resposta é sim, mas não somente isso. Como vocês podem ver na imagem, ele tinha mais duas latas de terra por onde ele passou, uma da África e outra da Itália, nos mostrando que ele já estava combatendo na Segunda Guerra Mundial muito antes do dia D. Então, além de mostrar ele coletando uma simples recordação, essa cena é uma importante exposição da vasta experiência de combate do sargento nessa guerra. A clássica pistola 1911 é famosa pela participação durante a Segunda Guerra Mundial, mas sabia que ela já era militarmente famosa muito antes disso, inclusive antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Isso porque sua primeira aplicação militar foi no ano de 1916 com os Estados Unidos, durante a expedição punitiva contra Pancho Villa no México, com resultados impressionantes no campo de batalha que tornaram ela a pistola padrão dos militares dos Estados Unidos, garantindo a participação em 1918 durante a Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro teste em grande escala em cenários extremos, que claro, ela também foi aprovada. Recentemente eu fiz um vídeo explicando que o filme O Resgate do Soldado Ryan introduziu no cinema o conceito das réplicas de borracha das armas da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de reduzir o valor de produção e trazer mais segurança. Mas sabia que isso também foi extremamente importante para o treinamento com armas de fogo nos dias de hoje? Pois é, essa técnica também foi adotada em outros filmes, e a empresa que fazia essas réplicas foi procurada no início dos anos 2000 pelo exército, para a produção de réplicas de polímero das armas militares para o treinamento das tropas, porém na cor azul.
que é a cor padrão dos equipamentos militares de treinamento. E assim surgiram as Blue Guns, que são utilizadas para treinamentos e instruções com armas de fogo até os dias de hoje. 5 curiosidades sobre o filme O Resgate do Soldado Ryan. Número 1. O filme custou 70 milhões de dólares e teve lucro de 600 milhões de dólares. Número 2. A gravação durou pouco tempo, apenas 59 dias, sendo 25 apenas para a gravação da cena inicial da invasão do dia D. Número 3. A invasão do dia D não foi gravada nas praias da Normandia, pois aquele é um local histórico e protegido. A clássica cena foi gravada numa praia da Irlanda. Número 4. Em 1999, o filme venceu 5 Oscars. Melhor diretor, melhor fotografia, melhor edição de som e melhor mixagem. Número 5. Muitos veteranos do dia D passaram mal no cinema depois de assistirem a cena inicial, alegando que era realista demais e despertava traumas de guerra.